Pronto, aí a banda Natureza, eles tocavam, né, faziam shows, né, era mais música deles também, faziam esse trabalho. E eu aprendi a tocar umas 2 músicas deles. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Você já comeu maxixe, menina? É fruta boa de enramar. Nasci em Jacobina, vim morar em Irecê no início dos anos 80 para estudar um curso de técnica em agropecuária. Na escola a gente se envolveu com um professor chamado professor Avelar. Começamos a fazer um trabalho de agricultura alternativa. Depois nós nos mudamos para Xique-Xique. Depois, em 85, ele subiu a Serra do Assuruá. Quando eles chegaram, o nome deles era Grupo Gamileiro do Assuruá, né? Conheces o Lexedenguinho, menina? Conheces o Lexedenga? Ih, Maria, chegaram no sofrimento eles, coitado. Foi quem primeiro apoiou eles aqui, foi eu. Chegaram aqui, alugaram uma casinha que tem aqui vizinho. O Lexedenguinho, menina? A gente sempre teve uma vida assim sofrida, vida de trabalho pesado. Isso não quer dizer que hoje a gente não trabalha, né? Mas melhorou muito. Na realidade, quando eles chegaram aqui, juntamente com o Junior, eles tinham outros companheiros, né, assim, de trabalho. Tinha Inácio, tinha Lia, tinha Cida. E o nosso objetivo naquela época era de criar uma comunidade alternativa e viver, né, de uma maneira mais natural, integrado à natureza possível, né? Essa foi a nossa ideia inicial. Mas quando nós chegamos aqui, nós já achamos a comunidade. E daí a gente passou a conhecer eles, né? Eles começaram a fazer amizade com o pessoal da comunidade. Graças a Deus, gente que a gente nem sabe de onde era, procurava aqui a gente. E aí arrumaram esse brejo aí fui trabalhar mais eles no brejo, eu e meus filhos. Plantando cebola, plantando cenoura, alface, coentro. Alho, beterraba, de tudo eles plantavam, né? E a gente era que cuidava. Quiseram logo criar uma associação. E aí o pessoal se perguntava, para que essa associação? Porque ninguém tinha conhecimento. Aí, através da associação a gente pode conseguir uma casa de farinha, pode conseguir isso, pode conseguir aquilo, entendeu? Quando fundou a associação, a gente vinha para ir para o barracão, que nós não tínhamos local de reunir. A humilhação era tão grande que a gente tinha que andar procurando a chave e às vezes eles desligavam a luz para a gente não reunir. E a gente foi caprichando e fizemos um salão também, um salão comunitário, que graças a Deus é um local agora para tudo, para reunião, para festa. O pessoal criaram cabras, tiveram criatório de galinha. Depois veio a plantação de mandioca, que nesta mesma época teve a construção da casa de farinha. Só tinha uma oficina só, uma casa de farinha, que era uma casa de farinha que fazia farinha através do rodo. E muita gente perdia as mandiocas na roça porque não tinha espaço. Sempre a gente ajudou, Deus deu força a todo mundo. De mutirão a gente pelejamos até terminamos. Graças a Deus nós temos a casa de farinha. Inclusive, já ela vai começar a funcionar. Você pode ver que o pessoal já botou aqui a lenha. Vai começar a limpar aqui. Vamos fazer um mutirão. Eu acredito que daqui 10, 15 dias no máximo, o pessoal já deve estar começando a fazer a desmancha da mandioca aqui, produzindo farinha e tapioca, né? E todo o trabalho, ele é coletivo. A partir daí, a gente viu que era um trabalho que eles queriam fazer realmente, né? E mobilizar as comunidades para fazer trabalho conjunto mesmo, né? Assim, de organização. O movimento do Grau, o nosso nascedouro aqui, elas no caso, né, tiveram um papel preponderante para a nossa existência. Porque a gente não tinha casa, não tinha escritório, não tinha estrutura e elas naquela época conseguiram arrumar um recurso para a gente minimamente começar a se estruturar. Nessa sala aqui funcionava a secretaria aqui é o almoxarifado.
E a gente começou a fazer um trabalho de difusão e de formação dos técnicos da antiga Materba aqui no Assuruá. Então, o primeiro ônibus que entrou nessa comunidade, né, foi o ônibus que veio de Irecê, cheio de técnicos para aprender conosco aqui como produzir de forma orgânica. E tem uma figura, Renato Tomazelli, que ele é austríaco, né? Ele veio fazer um trabalho social aqui, aí ele tomou conhecimento do nosso trabalho e começou a se aproximar da gente, dialogar e nos propôs, né, de nos ajudar para levar o nosso projeto para a Europa para ser analisado lá pelos grupos que ele tinha um contato, e eles nos apoiaram informalmente. Então isso gerou, né, um conflito dentro daquela época, era o Instituto para a Cooperação Internacional da Áustria, muito grande, um debate muito grande, e aí a turma disseram para nós, ou vocês se formalizam, ou nós não vamos ter mais condição de continuar apoiando o trabalho de vocês. Tá bom, pode vir, pode vir. Então foi a partir daí que a gente se articulou já com as comunidades que a gente já trabalhava, e essa turma se juntou com a paróquia e nós criamos em julho de 90 o CAA, né? Formalmente ele nasceu. Aqui a gente só fazia até a 4ª série. Às vezes você ficava repetindo 3, 4 anos a mesma matéria, porque não tinha condições de sair para fora para estudar. Quem tinha uma condição financeira podia até sair, mas a gente que era mais pobre tinha que estar repetindo de ano. Às vezes até a professora falava, não, eu não lhe aceito mais esse ano porque precisa de vaga para outros, mas a gente não queria parar de estudar. Criança que não estudava, só estudava depois de 10 anos, de 15 anos, criancinha não estudava. Então a mulher do compadre Júnior fundou a escolinha. Onde não era um grupo formal assim, mas ela repassava várias matérias, só para a gente não ficar parado, entendeu? No início eles pagaram uma professora para alfabetizar as crianças, né? A primeira professora que teve aqui. O que você ensinava para as crianças ali? Era uma coisa que voltada para a comunidade de vocês, voltada para a região? Com certeza. A cultura, né, da região, o dia a dia deles aqui na comunidade. Era um trabalho construtivíssimo, né? Eu fiquei como professora 4 anos trabalhando. Com a questão da educação contextualizada, da educação freiriana, né, muito pautada em Paulo Freire, para começar a garantir o acesso mesmo, né, das crianças à educação, porque 20 anos atrás esse município aqui era uma situação muito complicada, de ausência total do Estado, de serviços públicos, tanto de educação como de saúde, de infraestrutura, de comunicação. Por conta do meu pai já participava e eu comecei a participar desde novinha com ele. E ele toca sanfona, as atividades do CA geralmente tinham um momento cultural. E nos eventos que acontecia, sempre durante a noite, a gente sempre tinha a preocupação de resgatar da própria comunidade, a cultura da comunidade. E a gente conseguia fazer um laboratório para que a gente pudesse fazer letras de música, né, poesias, em cima da história daquele povo e, acima de tudo, participar, reforçar. Tinha corrida de jegue, corrida no saco, ovo na colher. E o Circo Pé de Serra também foi nessa mesma época, né? Saiu o movimento na comunidade, o bonecão e perna de pau, palhaço perna de pau, né? Então o Circo Pé de Serra foi um instrumento que nós utilizamos para discutir com as comunidades a problemática da educação. Na Serra da Canastra, mina sua nascente, no Chapadão da Zagaia. E tinha também as festinhas
Tinha a banda aqui deles. A Banda Natureza era uma banda muito boa. Ela relatava mesmo a nossa realidade e a gente fazia um trabalho que era um trabalho de teatro e de música, né? Indígena, já dizia Grande Rio Opara. Tinha muito a ver com o Rio São Francisco, né? As viagens de Minas Gerais, teve o projeto Maria Zoião e também, né, para ver a Barcandá. Foi uma viagem interessante que o pessoal da Barca fez, a turma do CA, convidando vários artistas, né? Ribeirinhos, barranqueiros. E aí a gente foi visitando cidade por cidade, fazendo o show cultural para trabalhar a preservação do rio. E vale ressaltar que nós conseguimos articular, naquela época, gente de toda a calha do rio. O rio já sangrou, hoje está cortado e pelos braços do homem vem sendo arrastado. E é triste a paisagem de ver um rio sem bagagem sendo transportado. Tivemos muitas dificuldades para ir conseguindo acumular experiência de forma que a nossa estrutura administrativa pudesse dar respaldo para nossas ações no campo. Agora, a nossa sorte, né, é porque os nossos parceiros sempre se propuseram a nos ajudar. Sempre teve uma pessoa da Áustria, né, na época, que passava uns 15, 20 dias aqui conosco para olhar as contas, para nos orientar. Aí dizia, vocês têm que começar a procurar um contador. A gente conheceu Jacó com essa história aqui, mas já também ligado com esse pessoal da igreja, com o bispo, com a diocese, né? Tira de pertinho aqui, vamos ver aqui. A gente participava todas as assembleias, Assembleia Diocesana, eles estavam presentes. E na época tinha o Frei Luiz, que ele morava aqui no Nazaré, que é logo aqui embaixo, né, num retiro, e a gente também começou a se aproximar dele. Eu acreditava, mas a maioria daqui dizia que a gente estava apoiando quem não prestava. O pessoal dizia, esses são os doidos, esses são os malucos, cabelo grande, de brinco, roupa de saco. Falava que a gente estava apoiando eles que não prestava e tal, mas a gente não desistia. Nós sozinhos naquela época era um grupo de vagabundos que não queria nada com a vida. Mas com o apoio dessa turma, o nosso trabalho ganhou mais respeito, nós ganhamos mais legitimidade. Aí o Dom Luiz, ele tensionou, né? Dizer, olha, o CAA faz um trabalho muito bom, mas está localizado apenas em Gentil do Ouro. A gente vivia, mas assim, não tinha muito certeza do que fazer e como fazer para sair assim, de um certo tipo vamos dizer assim, de dificuldade, né? O senhor já pensou em sair daqui da região ou não? Tem hora que eu penso sobre a água. Porque você sabe que a água é vida, né? Então, mais que me traz mais preocupado aqui só a água. É o meu serviço ali em Brejinho, nós mudamos para lá, mudamos assim, enquanto estou trabalhando lá. Se nem fosse isso aqui mesmo, para nós estava difícil passar até cedo, como uns dias nós estávamos aqui, passamos cedo e tinha dia que nem dava nem de cozinhar. Para poder comer, dar sobre a água é dificuldade mesmo, aqui para nós não é dificuldade mesmo. Os indicadores sociais da nossa diocese são os piores da Bahia e a gente precisa fazer com que o trabalho do CA avance para outros municípios. E Jacó chega aqui em Brotas, aí nessa época explicou essa questão das caixas de cisterna de captação de água do telhado da chuva. Nunca tinha pensado, não. Porque a gente não sabia, não conhecia. Aí agora, depois que a gente viu, aí a gente pensou. Primeiro veio 4 para aqui. Veio uma de Edgar, de Edim, essa minha e uma de Lindaura ali. E as que tem feito já tem 30. Nessa etapa agora veio 19. Com um telhado médio, consegue captar água de uma família também, uma família de porte médio, passar o ano com água de qualidade na sua casa, né? Isso foi uma inovação. As pessoas não conheciam essa técnica, né?
CAA para nós foi uma prefeitura. E eu tenho certeza que se a gente precisar ainda deles, acho que ainda serve. Para nossa surpresa, assim, ficamos até um pouco decepcionados nas nossas avaliações. A gente percebeu que a gente estava criando uma relação de dependência. A gente sempre só estava ali dependendo deles, mas eles vieram para aqui nesse intuito de ensinar e deixar que o pessoal se movimentasse só. Então a gente tinha que fazer com que isso se tornasse uma política pública. A gente tinha que fazer com que o poder público local passasse a assumir o seu papel. Acabou o projeto, né? O projeto Sertão Criança, que era lá pela Áustria, né? Que eles faziam e vinha a contribuição para pagar os professores. Aí passaram para a prefeitura. Aí agora a prefeitura é quem assume. A base social do CAA são as organizações comunitárias, as associações, sindicatos, cooperativas, grupos, pastorais sociais. E para o CAA conseguir implementar os seus programas, implementar as suas ações, ela precisa ter parceiros fortes. Você lembra o nome? De tudo não lembro não. Quantos o senhor consegue alimentar se for preciso? Uns 50 ou 100, mais ou menos, esse vinho enche a barriga. Para chegar a colher frutos, você tem que ter uma longa caminhada. E o CAA, com essa história das caixas de captação de água, aí que foi não só para beber, porque isso foi uma bênção. Porque hoje nós temos que preservar, né, a natureza para a gente ganhar. Porque às vezes a gente diz, eu não tiro o sustento pela natureza, mas hoje eu estou acreditando. Não chego dentro de um pedacinho de roça desse, mesmo com pouca caatinga, mas eu não destruo nenhuma. Há uma coisa muito importante com um pé de quixaba como esse aí, ó, tá vendo? Aí produz a fruta para o criatório. Tem algumas atividades que a gente acompanha, outras a gente não consegue, mas a gente está no processo de discussão de como vai ser tal atividade, como vai ser isso, qual o projeto, o que a gente precisa buscar hoje para o desenvolvimento da entidade, para que a entidade também possa fazer o trabalho nas comunidades, nas bases. Às vezes a gente não tem criança, mas algum colega da gente necessita do leite, aí a gente tira o leite. Aí esses também se colocaram muito à disposição e essa parceria com o CAA e esse entrosamento, as lideranças se desenvolveram muito, né? Vocês podem vendo aqui os quintal de palma que é o lado, algumas outras plantas também, né? No caso temos o ninho ali. O semiárido ainda é uma região que o pessoal vê assim, não ainda conscientizaram para ver o semiárido como uma saída, como uma potência assim tal. Ainda tem um pouco de restrição sobre isso. O clima do semiárido, ele tem as suas particularidades, como o clima da Mata Atlântica tem, o seu regime. Eu sei que tudo é difícil. Se a gente lá, a gente tem que trabalhar. Aqui a gente tem que trabalhar. Muitas vezes, quando você vai para dentro de uma capital, que você arruma trabalho, e aí você emprega numa empresa boa, que tem a moradia de você morar, tudo, é muito importante. Mas para viver naquelas periferias lá, eu acho que não é futuro, não. Eu prefiro aqui. Porque aqui está no meu lugarzinho, sossegado. Às vezes tem hora que a gente passa um pouco de dificuldade, mas... Não tinha intenção de sair daqui. O plano da gente era conseguir métodos semelhantes a esses que vieram, né? Conviver com o semiárido. Então a nossa pauta política é essa. Nós temos que desenvolver mecanismo. A gente está no lugar, um lugar sossegado, está no meio dos vizinhos. Qualquer coisa que a gente precisar, está para ajudar a gente. E lá não, lá se a gente tiver o dinheiro, compra, não tiver, passa fome. E aqui não. Qual foi o veio que a gente achou que pudesse aglutinar a nossa luta em todo o semiárido? A água. Né? A água... Acho que nem precisa falar, né? É a cisterna de consumo que vem mudando aí a realidade dos municípios, onde a gente vê que o índice de contaminação da água é bem diferente, principalmente crianças com dor de barriga, e hoje já não existe mais isso nas comunidades que tem cisterna. E nós não nos colocamos como empreiteiras, né? Nós não somos empreiteiras, nós não somos construtor de cisterna, nós somos construtor de cidadania.
ficou difícil, porque o CEA foi crescendo, depois se expandiu para outros municípios, foi para Brejinho de Oliveira, foi para Brotas, mas ainda continuava aqui. E com a continuação, viram que aqui estava mais difícil. Porque aqui não dava para ele se expandir e nem crescer do jeito que ele cresceu. E lá no Irecê, não. Às vezes tinha dificuldade de comunicação pelo seguinte, que às vezes o telefone quebrava, às vezes precisava de entrar em contato com as pessoas, tinha que pegar carro, ir para Gentil do Ouro, ir para Xique para poder fazer uma ligação. Então a gente não quis dar um salto muito grande, então vamos nos aproximar ali, se deslocar de Gameleira para Irecê. E depois a gente deu um salto para um escritório em Salvador. Me faz pensar que não dá mais pra mim contigo mais assim. Vou percebendo que se tem alguém que eu mais amo. Aí tem a mangueira lá pra Zota. Ali você irriga só. Eu também gosto do tomate. Mas você gosta dele verde assim ou quando ele fica vermelho? Vermelho. E da rúcula? Gata? Hoje no CEA a gente conseguiu melhorar, aperfeiçoar a nossa gestão, que nada acontece por demanda, como foi na nossa primeira fase, né? É uma coisa mais pensada. Já tá, tem que soltar um pouquinho mais. Não, tava... Tava só sentindo o tom, né? Essa é mais uma? No bulinete, com medo do machista, cortando no verde. Sonho eu tenho, que aqui cada vez mais melhor, para ver se o pessoal não sai daqui para fora, para precisar ir para a cidade grande, que a gente só vê misérias nessas televisões. E que todas as pessoas que têm direito de ganhar uma cisterna dessa, que passa a trabalhar, não fica só no retrato, né? Tá dependendo de mim e de minha família, né? Se nós quiser melhorar nossos lados, praticamente nós vamos melhorar. Eu acho que a gente está lutando para isso, né? A gente acredita muito nisso e que cada vez mais nós tenhamos um semiárido onde a gente possa viver e dizer assim, nós estamos num lugar e esse lugar é bom e nós vamos continuar e permanecer aqui. E é por isso que eu continuo nessa idade, mas lutando e não tenho medo da luta, contribuindo e até contribuindo. Com medo do machista, cortando no verde. Deu tempo da música certo? Mas depois essa banda acabou, né? Assim, aí ficou só esse som, que depois dessa banda foi que esse som que restou, que era do CA, que a gente fazia esse trabalho nas comunidades. Você já comeu maxixe, menina? É fruta boa de enramar. Mas você já comeu laxixe, menina? Se não comeu, vem cá provar. Conheces o laxedengue, menina? Zeze Sula Xedengá. Conheces o laxedengue, menina? Conheces o laxedengá? Ele se esconde no machicheiro e no mês de janeiro vai se enramar e vai rodar o país inteiro cantando rock forró sem parar. Capuzinino relando no bulinete, comendo no machixe, cortando no verdete. Capuzinino relando no bulinete, comendo no machixe, cortando no verdete. Capuzinino relando no bulinete, comendo no machixe, cortando no verdete. Capuzinino relando no bulinete, comendo no machixe, cortando no verdete. Você já comeu maxixe, menina? É fruta boa de enramar. Mas você já comeu laxixe, menina? Se não comeu, vem cá provar. Conheces o laxedengue, menina? O Zeze Sula Xedengá. Conheces o laxedengue, menina? Conheces o laxedengá? Ele se esconde no machicheiro e no mês de janeiro vai se enramar e vai rodar o país inteiro cantando rock forró sem parar. Capuz
Capuzininho relando no bulinete, comendo no machixe, cortando no verdete. Capuzininho relando no bulinete, comendo no machixe, cortando no verdete. Capuzininho relando no bulinete.